E aí, vamos lá? Falar um pouquinho sobre poderes administrativos? Ó, antes de mais nada, é importante que você entenda que o direito administrativo não surgiu para criar poderes de administração. Na verdade, é o contrário. O direito administrativo surge pós-Revolução Francesa com o intuito de limitar os poderes da administração. A ideia é de que antes do surgimento desse direito, eu não precisava definir quais eram os poderes da administração pública, porque eram todos. Os poderes eram ilimitados. Se vivia em um estado absolutista e não havia limites aos poderes da administração. Então, na verdade, a ideia do surgimento dos poderes administrativos se dá como caráter instrumental mesmo. Eu digo administração, você precisa garantir o bem-estar de todos. Ela vai dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Ó, tome esse e esse instrumento. Se vire com isso aqui. Então, na verdade, os poderes administrativos, eles são poderes instrumentais. Eles são instrumentais porque eles são nada mais, nada menos do que instrumentos necessários a que o Estado consiga alcançar o interesse público. Eles são poderes e deveres, né? Todas as vezes que a administração pode atuar para alcançar o interesse público, ela pode e deve. Ela não pode deixar de atuar se o interesse público exigir. E esses poderes administrativos, eles têm caráter instrumental. Eles são o instrumento necessário a atender ao interesse da coletividade. Tanto é assim que a gente costuma dizer que todas as vezes que o administrador extrapola o caráter instrumental, todas as vezes que ele extrapola essa medida e ele exerce o poder pelo simples poder, ocorre o que nós chamamos de abuso de poder. Então, o abuso de poder estará presente todas as vezes que o administrador público extrapolar o caráter instrumental e exercer o poder pelo simples poder. Se ele exerce o poder pelo simples poder, se ele abre mão da instrumentalidade, ocorre abuso de poder. Deixa eu te falar uma coisa. A expressão abuso de poder é uma expressão ampla, tá? Ela se divide em duas espécies: excesso de poder e desvio de poder. Então, abuso de poder é o gênero, e o gênero abuso de poder vai se dividir em duas espécies: o excesso de poder e o desvio de poder. Excesso de poder é vício de competência. A ideia é de que ocorre excesso de poder todas as vezes que o agente pratica o ato, extrapolando a competência definida em lei. Então, ele tinha competência para atuar até aqui, ele atuou até aqui. Ele está atuando na melhor das intenções, visando atender ao interesse público, cumpridos os requisitos legais, mas ele está excedendo, ele está extrapolando a competência que a lei deu a ele. Ele excede o poder dado a ele pela lei. Isso é excesso de poder por isso, porque ele tinha poder para atuar até um determinado ponto, e ele, extrapolando esse poder que ele tinha, atuou além desse ponto. Então, o excesso de poder é vício de competência, em regra, é um vício sanável, né? É um vício sanável em regra, porque ele está buscando atender o interesse público, ele está praticando o ato da melhor forma possível, mas ele está extrapolando aquilo que a lei deixou que ele fizesse, tá? O desvio de poder, não. O desvio de poder é mais grave. O desvio de poder é vício de finalidade. Então, ocorre desvio de poder sempre que o agente pratica o ato buscando atingir uma finalidade diversa daquela finalidade prevista na lei. Isso. Ele não está buscando atender a finalidade legal, ele busca atender uma outra finalidade diferente daquela finalidade prevista na lei. Aí a gente fala em desvio de poder. É um vício insanável. E é insanável porque aqui o que você está buscando é atender uma finalidade não legal, né? Ou seja, é você desapropriar um bem não por causa da utilidade pública, mas porque você tem um problema pessoal com o proprietário. Então, o desvio de poder é vício de finalidade, tá? Então, excesso de poder, vício de competência, e desvio de poder, vício de finalidade, são espécies do gênero abuso
de poder, tá certo? Além disso, eu quero que você saiba que esses poderes administrativos, eles podem se manifestar ou de forma vinculada ou de forma discricionária. Então, na verdade, não há bem um poder vinculado, um poder discricionário. Vinculação e discricionariedade são as formas de exercício desse poder. Esse poder, ele pode se manifestar por meio de atos vinculados, ou ele pode se manifestar por meio de atos discricionários, tá? Então, outra coisa importante é você não imaginar assim, no poder vinculado, a administração está vinculada à lei, e no discricionário não. Não é bem assim, né? Na verdade, não é nada assim. A gente conversou logo no iniciozinho da primeira aula, do primeiro bloco de todos, que toda atuação administrativa é vinculada à lei. Então, todas as vezes que o administrador público atua, ele atua dentro dos limites da lei. Não existe uma atuação administrativa fora dos limites legais, né? Então, é a própria lei que vai definir se o ato é vinculado ou discricionário. Essa definição vai se dar pela própria lei que prevê a prática do ato. É porque é o seguinte, no ato vinculado, a lei prevê a prática do ato e ela estabelece critérios objetivos de atuação. Nesse ato vinculado, o agente público não terá margem de escolha para definir se ele vai atuar ou não, porque a definição de ele atuar ou não estará objetivamente posta na lei. A lei estabelece critérios objetivos de atuação. Se aquela situação da lei se configura, ele pode e deve atuar. Então, por exemplo, a lei diz o seguinte, se o sujeito faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão. Se ele faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço, demissão. Preste atenção que o critério de atuação aqui é um critério objetivo. Se ele faltar 30 dias, ele não pode ser demitido. E se ele faltar 31, ele não pode deixar de ser demitido, porque a lei estabeleceu um critério objetivo. Mais de 30 dias consecutivos, demissão. Não cabe ao gestor aqui exercer nenhuma margem de escolha. A lei não deu espaço para margem de escolha. Ela definiu o motivo para a prática do ato de uma forma tão objetiva que, se aquela situação se caracterizar, ele precisa praticar o ato. E se ela não se caracterizar, ele não pode praticar o ato. Então, outro exemplo, a lei diz assim, quem mora na beira-mar, em João Pessoa tem uma regra. Quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares no máximo. É porque João Pessoa é assim, ó. Tudo ao redor de João Pessoa é mar. Se o povo constrói um monte de prédio enorme, quem mora no centro da cidade morre seco, sem o mínimo de ventilação. Então, a lei diz que quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares. E se eu provar que a minha construção de 5 andares em determinado ponto da cidade não impede a ventilação? Pode? Não pode. Não pode, porque a lei não deu esse tipo de escolha ao gestor. Ela estabeleceu um critério objetivo. Se ele construir 4 andares, ele não pode ter a obra embargada. E se ele construir 5, não se pode deixar de embargar a obra, né? O critério é um critério objetivo posto na lei. Não há nenhuma margem de escolha para o agente público. Esse agente, ele não tem nenhuma margem de escolha. A lei estabelece critérios objetivos e não há nenhuma margem de escolha nessa situação. Isso é uma atuação vinculada. A lei estabelece critérios objetivos de atuação, não há margem de escolha estipulado para o agente público, tá? Agora, o oposto acontece nas situações em que a atividade administrativa é discricionária. A lei, o legislador, ele tem noção de que ele não consegue entrar em todos os casos concretos. Ele não consegue descer a determinadas minúcias. E por isso, em algumas situações, ele precisa deixar o agente público com uma possibilidade de definir a melhor forma de atuar. E aí a gente está diante do que nós chamamos de atos discricionários. São situações em que a lei também prevê a prática do ato, mas a própria lei confere ao agente público uma margem de escolha.
Vamos lá, exemplo, sem anotar nada que a gente não vai falar de licitação agora, mas só para você entender. A lei diz o seguinte: se a administração quiser alienar um bem imóvel adquirido por decisão judicial, então, caso a administração pública decida alienar um bem imóvel adquirido por decisão judicial, ela pode fazer concorrência ou leilão. Olha o que a lei fez. Ela disse que caso o poder público precise alienar um imóvel adquirido por decisão judicial, essa alienação pode se dar ou mediante concorrência ou mediante leilão. A concorrência é uma modalidade mais garantidora e o leilão é uma modalidade mais célere. Cabe a cada gestor público, em cada caso concreto, saber se naquela situação é melhor se valer de uma modalidade mais garantidora ou se é melhor se valer de uma modalidade mais célere. E é ele, gestor, quem vai decidir isso. Claro, discricionariedade não é arbitrariedade. Então ele tem uma margem de escolha nos limites da lei. Ele pode escolher entre concorrência ou leilão. Ele não pode utilizar pregão, convite, tomada de preço, não. Ele não tem uma liberdade total de atuação. Ele tem uma margem de escolha dentro dos limites da lei. Então, em se tratando dessa situação, ele vai decidir se ele vai fazer concorrência ou leilão. Nos limites da lei, cabe ao gestor definir a melhor forma de atuação, tá? Essa possibilidade do administrador de escolher a melhor forma de atuar nos limites da lei é o que a gente chama de discricionariedade, é o que a gente chama de mérito administrativo. Então, o mérito, a discricionariedade está exatamente aqui, nessa margem do gestor de escolher a melhor forma de atuação dentro dos limites da lei. Isso é o mérito, isso é a discricionariedade do administrador, tá? Só um detalhe. Quando eu falo de mérito, quando eu falo de discricionariedade, a escolha do gestor deverá se pautar em critérios de oportunidade e de conveniência. Então, esse gestor vai ter que ver, na situação concreta, qual é a modalidade licitatória mais oportuna e conveniente para a administração pública. Naquele caso, daquele bem, o que vai atender mais ao interesse público, ao interesse da coletividade. Tá? Vamos lá. O grande problema é que quando a discricionariedade vem assim, muito óbvia, né? Fica fácil. Concorrência ou leilão, a margem de escolha está bem clara. Mas em algumas hipóteses, a margem de escolha se baseia, vem escondida na lei, quando ela se baseia no que nós chamamos de conceitos jurídicos indeterminados. Então, nesses casos em que a lei trata de uma atuação administrativa e condiciona essa atuação a conceitos jurídicos indeterminados, para a doutrina majoritária, isso também não é pacífico, mas para a sua prova, isso também é discricionariedade. Ou seja, a administração diz que ele pode atuar se for necessário a garantir a paz pública, a moralidade pública, são conceitos indeterminados. Então, cabe ao gestor, no caso concreto, verificar se aquela situação está dentro desse conceito, né? Então, por exemplo, só para você entender, a lei diz que a administração pode dissolver uma passeata caso ela seja tumultuosa. O que é tumulto? Cada pessoa vai ter uma noção diferente do que é tumulto. Tumulto para mim é uma coisa, para minha avó é outra. Ou seja, a vivência, a experiência de vida, a noção de cada gestor vai contar nessa hora de analisar o que é tumulto. Lembre que a passeata é a sua liberdade de expressão, de associação. E o administrador, ele só pode dissolver se ela for tumultuosa para garantir a paz pública. Diante da mesma passeata, mais de um gestor vai atuar, vão atuar todos eles, de mais de uma forma. Então, algum vai entender que ela é tumultuosa e o outro não, porque existem situações limítrofes. E essa margem de escolha, esses conceitos indeterminados dando essa margem de atuação, também podem ser considerados atuações discricionárias. Certo? Beleza. Vamos lá, eu vou trazer um exemplo para no final a gente chegar numa conclusão importante. A lei diz que a administração pode fechar espetáculos pornográficos.
e você concorda comigo, que pornografia é um conceito jurídico indeterminado. Então, pornografia para mim é uma coisa, para minha avó é outra, para a Bruna Surfistinha é outra. Cada pessoa tem uma noção diferente do que é pornografia. Determinado sujeito chegou no bar, encontrou uma moça dançando no polidense, no queijo. Ó, tá aqui, dançando no polidense. Ó ela, uns peitos imensos, um braço para cá, o outro para lá, uma bunda enorme, uma perna para cá, outra desce de helicóptero. Enfim, ela tá lá, dançando no polidense. Tinha uma novela que a moça dançava, lembra? Era a Flávia Alessandra. Vocês lembram? Os homens não esquecem, as mulheres também não têm inveja. Inveja não é de mulher, não. Não me interprete mal. Inveja é de ser humano, tá? Você tá andando na rua, você quer ver uma mulher, você vê uma mulher com a bunda linda, você quer ter uma igual a dela? Não, você quer que a dela caia. Porque inveja é assim, é ruim, né? Eu tenho insônia. Aí minha mulher dorme bem. Aí eu deito do lado dela, eu quero dormir? Não, tem uma hora que eu não quero mais nem dormir. Eu só não quero que ela durma, porque me dá uma raiva, né? É aquele sentimento ruim. Inveja é assim, eu mesmo tenho. Mas ó, voltando para o meu raciocínio. Encontrou a moça dançando no polidense. O administrador, então, verificando a situação, considerou que aquilo seria um espetáculo pornográfico e determinou o fechamento do espetáculo. Daí, o dono do bar propôs uma ação judicial. O juiz foi verificar a situação, né? Fazer a perícia. E aí, quando o juiz chegou lá, olha ele aqui, o juiz. Tem a gravata. Daí, quando o juiz chegou lá, ele disse o quê? Não tem pornografia. Isso aqui é arte pura, mais pura manifestação de arte. Nem todo mundo entende todo tipo de manifestação artística. É ignorante mesmo. Não tem jeito. Então, eu vou voltar ao espetáculo. Considerando que o administrador público atuou de forma lícita, tá? Legal. Considerando que não houve ilegalidade. Que esse administrador atuou dentro dos limites da lei, visando atender ao interesse público, sem abuso de poder, é possível que o juiz, substituindo o entendimento de pornografia do administrador, mande voltar ao espetáculo? Não. O poder discricionário é um poder administrativo e não jurisdicional. Se o judiciário substitui o mérito do administrador, a gente tem violação ao princípio da separação de poderes, porque o judiciário estará administrando e não julgando. Então tome cuidado com alguns detalhes. Primeiro, é possível o controle judicial de atos discricionários? Sim, sempre, no que tange aos aspectos de legalidade. Porque a gente sabe que a discricionariedade decorre da lei. Então, no que diz respeito à lei, se admite o controle judicial de atos discricionários. Esse ato discricionário, ele vai ser controlado judicialmente no que tange aos limites da lei. Então, se a pretexto de exercer uma margem de escolha, o administrador extrapolou os limites da lei, essa atuação do administrador será anulada. Então, o judiciário, ele pode interferir nesse ato e determinar a anulação da atividade do administrador, porque o controle judicial pode se dar nos limites da lei. O que não pode é o juiz, substituindo a oportunidade e conveniência do administrador, mudar o ato. Isso é mérito, isso ele não pode fazer. Então, a lei diz, pode fazer concorrência ou leilão. Se ele fizer convite, o juiz vai dizer o quê? Extrapolou os limites da lei. Essa licitação é ilegal. Então, a discricionariedade tem limite. O problema é quando a gente está falando de conceitos jurídicos indeterminados. Porque quando eu falo concorrência ou leilão, o limite da lei está muito fácil, né? Muito claro para a gente. Concorrência ou leilão. Se ele fez convite e tomada, extrapolou os limites da lei. E no caso de conceitos jurídicos indeterminados, qual o limite da lei? Nesse caso, o limite é o princípio da razoabilidade. O entendimento é de que nesses casos em que a gente esteja tratando de conceitos jurídicos indeterminados, os limites da lei vão estar trazidos pelo princípio da razoabilidade. A atuação administrativa deve se pautar em padrões razoáveis. Claro, eu estou dizendo que o conceito jurídico indeterminado tem como limite o princípio da razoabilidade, que é um outro conceito jurídico indeterminado. Na prática é uma miséria, mas na teoria é isso. Se violar princípios constitucionais, inclusive a razoabilidade, não pode dizer que o judiciário não vai intervir. Mas no mérito ele não intervém. Inclusive a gente tem uma decisão interessante que cai em prova, que é a decisão do STF de que, a não ser que haja uma manifesta ilegalidade,
o Poder Judiciário não pode intervir no critério utilizado pela banca de concurso público, porque é mérito. Tá? Então, a não ser que haja manifesta ilegalidade, o Judiciário não pode interferir nos critérios utilizados por banca de concurso público. Além da discricionariedade da vinculação, eu quero falar dos poderes: normativo, hierárquico, disciplinar e de polícia. São os 4 poderes administrativos e você vai começar anotando para mim aí o poder normativo. Ó, poder normativo é o poder que a administração pública tem para a edição de normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Então, sempre que você pensar em poder normativo, vai pensar no poder que a administração tem para a edição de normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Poder normativo não é poder legislativo. Então, não é o poder de editar leis, não. É o poder de editar atos administrativos normativos inferiores à lei. O ato normativo, ele é inferior à lei. Ele é um ato praticado dentro dos limites da lei para facilitar a execução do texto legal. Então, vamos lá. A lei diz, não pode traficar entorpecente. Aí vem um ato normativo e diz, entorpecente para fins de lei é isso, isso, isso e isso. A ideia é de que o ato normativo facilita a aplicação da própria lei. A lei diz, em casos de férias forenses, as causas urgentes serão tratadas em regime de plantão. Aí vem um ato normativo e diz, olha, causa urgente para fins de plantão é essa, essa e essa. Então a ideia é de que o ato normativo é inferior à lei e ele é expedido para facilitar a aplicação do texto legal. São atos que definem normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei, tá? Vários atos normativos nós temos. O mais relevante para a gente conversar aqui, quando a gente for tratar de atos, a gente vai falar dos outros. Mas eu queria aqui destacar o regulamento. Regulamento ou decreto. Não são sinônimos não, tá? Na verdade, o regulamento é o ato e o decreto é a forma do regulamento. Então, o regulamento é expedido por meio de um decreto. A ideia de decreto regulamentar. Esse regulamento, ele será expedido por meio de um decreto. O decreto é a forma do regulamento. Se a prova estiver falando em regulamento ou em decreto, está falando do mesmo ato, tá? Os decretos ou regulamentos são atos privativos do chefe do Poder Executivo. Então, quem tem legitimidade para expedir um regulamento é o chefe do Poder Executivo. Presidente da República, governador, prefeito, sempre o chefe do Poder Executivo é quem tem legitimação para expedir regulamentos. Outras autoridades podem expedir outros atos normativos. Então, ienes, resoluções, regulamento não. É ato privativo do chefe do Executivo. Inclusive, no entendimento moderno, o poder regulamentar é o poder de expedir regulamento. Então, poder normativo é o gênero, porque abarca vários atos normativos, e poder regulamentar é uma espécie. O poder regulamentar é o poder de expedir regulamento. É uma espécie do poder normativo. Poder normativo é mais amplo, abarca todos os atos administrativos normativos, tá? Beleza. Daí, quando eu trato de regulamento, no direito comparado, eu vou aprofundar o necessário para a sua prova só. Os regulamentos se dividem em 2 grupos. Os regulamentos executivos e os regulamentos autônomos. O regulamento executivo é aquele regulamento que é expedido para fiel execução da lei. Então, sempre que você pensar em um regulamento executivo, vai pensar em um regulamento expedido para fiel execução da lei, para facilitar a aplicação do texto legal. O regulamento executivo, ele é expedido dentro dos limites da lei para minudenciar e facilitar a aplicação da lei. Essa é a ideia. Então, sempre que você pensa num regulamento executivo, você pensa num regulamento nos limites que a gente viu aqui, nos limites da lei. O regulamento autônomo, não.
como o nome já diz, ele é autônomo, né? Ele não depende de lei. Os regulamentos autônomos são aqueles que são expedidos para substituir o texto legal, onde deveria haver lei e não há, se expede um regulamento. Então, esse regulamento autônomo é um regulamento substituto da lei. Deveria haver lei e não há lei, se expede um regulamento. No direito brasileiro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Em razão disso, a princípio não seria admitido no Brasil um regulamento autônomo, né? No entanto, por meio de uma emenda constitucional, nós tivemos a inserção do artigo 84, inciso 6 na Constituição. 84.6 diz o seguinte, não precisa copiar que não vai sair de lá. Ele diz assim, o presidente da República pode, por decreto, né, regulamento, fazer a extinção de cargo público, desde que seja um cargo vago, e também pode tratar da matéria de organização administrativa, desde que não gere despesa, não crie nem extinga órgãos. A doutrina pare de zepa. Cargos públicos são criados por lei. Se alguma coisa é criada por lei, só pode ser extinta por lei. Então, no momento que eu tenho um decreto para extinção de cargo, ainda que vago, esse decreto está no lugar da lei. A mesma coisa, a matéria de organização administrativa. Ainda que não gere despesa, é matéria de lei. Então, hoje, a gente defende que no Brasil a regra é a expedição de regulamento executivo. Regulamento para fiel execução da lei. Se admitem os regulamentos autônomos somente nas duas hipóteses do artigo 84.6 da Constituição. Para extinção de cargo vago e para tratar da matéria de organização administrativa, desde que não gere despesa, não crie nem extinga órgão público. Tá? Além do poder normativo, nós temos o poder hierárquico. O poder hierárquico nada mais é do que o poder que a administração pública tem de organização e estruturação interna da atividade. Isso. O ponto mais importante é o que está escrito aí, que se trata de um poder interno. Sempre que você pensar no poder hierárquico, vai pensar num poder por meio do qual a administração pública se estrutura e se organiza internamente. Não existe hierarquia externa. Vocês vão estudar organização administrativa mais adiante. E quando for tratar de organização administrativa, esse conhecimento vai ser necessário. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Então, não há hierarquia da União para Estado para município, não há hierarquia das entidades da administração direta para as entidades da administração indireta. Você vai ver que, por exemplo, existe um controle da União sobre as suas autarquias. A União controla uma entidade autárquica, a União controla uma empresa pública. Então, existe um controle que é exercido pelos entes da administração direta sobre os entes da administração indireta. Esse controle existe, mas ele não é hierárquico. Então, o controle que as entidades da administração direta exercem sobre os entes da administração indireta não se configura hierarquia. O que a gente tem aqui é tutela, vinculação, são nomes que a gente vai aprender depois, mas não há hierarquia. A hierarquia só pode se manifestar internamente. A hierarquia é um poder da administração de organização e estruturação interna da atividade. Isso é manifestação do poder hierárquico. É um poder de organização interna, é um poder de estruturação interna da atividade pública. Por meio da hierarquia, a administração se organiza internamente para a execução de atividades. Então, a gente tem um poder interno, um poder de organização e de estruturação interna da atividade pública. Sempre que pensar em hierarquia, vai pensar nisso, tá? Divisão de competência entre órgãos, entre agentes, tudo isso é a manifestação do poder hierárquico. Então, justifica a anulação de um ato de subordinado, né, a revogação de um ato praticado por outro agente, tudo isso se dá dentro de relações de hierarquia, ok? Próximo bloco eu volto, eu quero falar do poder disciplinar
E de todos os poderes, o que mais cai em prova, por isso a gente vai ter que conversar com mais calma, é o poder de polícia. São os dois que a gente conversa no próximo bloco para fechar esse tema de poderes também. Já volto. E aí, vamos lá? Seguindo, além do poder normativo, além do poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar. Ó, o poder disciplinar é, antes de mais nada, um poder de aplicação de penalidade. Sempre que você pensar no poder disciplinar, vai pensar em um poder punitivo, um poder sancionatório. Exatamente. A ideia é de que esse poder disciplinar é o poder que a administração pública tem de aplicação de sanções, penalidades. Você precisa vincular o poder disciplinar à aplicação de penalidade, tá? Sempre que você pensar em poder disciplinar, você vai pensar na aplicação de penalidade. Mas nem toda penalidade decorre do poder disciplinar. Isso também é importante. A doutrina costuma dizer para a gente que o poder disciplinar é o poder de aplicação de sanções, aplicação de penalidades, àqueles que tenham um vínculo especial com a administração. Então, quando nós pensarmos no poder disciplinar, vamos pensar na aplicação de sanções àqueles que têm um vínculo especial com a administração pública. Aqueles que têm um vínculo especial com o Estado ficam sujeitos às penalidades decorrentes desse vínculo especial. Então, o raciocínio é que a aplicação de penalidade àquele que tenha vínculo especial decorre do poder disciplinar. Vamos lá. Você estacionou o carro em um local proibido. Tomou uma multa. Multa é penalidade? Claro, não é doce, né? É penalidade. É poder disciplinar? Não. Essa multa decorre do poder de polícia. Depois a gente vai falar disso. Mas não me interessa agora. Basta você entender que essa multa decorre do fato de você descumprir uma norma geral, que diz que naquela rua ninguém pode estacionar. É diferente de uma multa aplicada a um particular que celebrou um contrato com a administração e descumpriu o contrato. É diferente de uma suspensão aplicada a um servidor público, porque nesses casos, o vínculo especial é que está justificando a pena. Então, esse vínculo especial, ele pode ser um contrato com a administração, ele pode ser o vínculo funcional, né, a hierarquia. A ideia é de que existe um vínculo específico e esse vínculo especial justifica a aplicação da penalidade. Isso é poder disciplinar. A pena se baseia na existência de um vínculo de natureza especial entre o Estado e o sujeito que está sendo punido. Então, quando você pensa numa penalidade contratual, você está pensando em poder disciplinar. Esse poder disciplinar está baseado na penalidade contratual. Ele cometeu uma infração, descumpriu o contrato, que é um vínculo especial, e por isso sofreu uma pena. Isso é poder disciplinar da administração. Tranquilo? Ou, vamos lá, uma prova de TRT. Acho que foi o CESP, TRT Amazonas, não me lembro exatamente se foi isso. Mas era uma questão que dizia que 2 meninos matriculados numa escola pública municipal foram suspensos pela diretora. E a pergunta era o poder que estava vinculado. O certo era o poder disciplinar. Por que poder disciplinar? Essa diretora de escola municipal, ela pode aplicar penalidade a mim, Mateus? Não. Ela só pode aplicar penalidade àqueles alunos porque no momento que eles se matricularam na escola, eles criaram um vínculo especial com a escola, com o município, né? O vínculo escola-aluno é o vínculo criado com o município. Em decorrência desse vínculo, surge a possibilidade de aplicação de pena como uma penalidade de suspensão. Então, na verdade, o poder disciplinar é o poder de aplicar penalidades àqueles que têm um vínculo de natureza especial. Esses que têm vínculo especial podem sofrer sanções decorrentes desse poder disciplinar. A doutrina costuma dizer que é o poder de aplicar penalidades àqueles que estão sujeitos à disciplina interna da administração. Então, estão sujeitos à disciplina interna justamente aqueles que têm um vínculo especial, tá? Obviamente, como qualquer ato restritivo, esse poder disciplinar se manifesta mediante um devido processo legal, no qual se garanta o direito ao contraditório
e a ampla defesa, né? Então, será instaurado o processo administrativo, devido processo legal na esfera administrativa, e esse devido processo legal vai resguardar o exercício do contraditório e da ampla defesa para a aplicação de sanções de forma regular, de forma lícita, tá? Beleza. Além do poder normativo, além do poder hierárquico e além do poder disciplinar, nós temos o poder de polícia. O poder de polícia nada tem a ver com a polícia judiciária, tá? A polícia judiciária é matéria de estudo do direito processual penal. Então, não me interessa. Interessa a você, a mim não. Então, quando eu falo de polícia judiciária, eu estou falando da polícia de prevenção e repressão à prática de ilícitos criminais. Isso é a polícia judiciária. É uma polícia que é criada e exercida por corporações especializadas sempre, tá? A polícia judiciária, ela é exercida por corporações especializadas, é a polícia investigativa e ela existe para prevenir e reprimir a prática de ilícitos penais. Isso é a polícia judiciária. Então, em processo penal, você vai estudar a polícia judiciária, você vai estudar a aplicação de penalidades criminais, inquéritos policiais, tudo isso diz respeito à polícia judiciária. Ela é exercida pelas corporações especializadas e ela incide sobre pessoas. A ideia é a aplicação de ilícito criminal a essas pessoas, tá? Diferente da polícia judiciária, nós temos a polícia administrativa. Essa é estudo do direito administrativo. A gente chama de poder de polícia mesmo. E essa polícia administrativa, ela está conceituada no CTN, o artigo 78 do Código Tributário Nacional. Não é por nada, não. É porque o poder de polícia, claro, a polícia administrativa, admite a cobrança de taxa. Então, nós temos a taxa decorrente do poder de polícia. Então, como esse artigo 78 permite a cobrança de taxa, como essa atividade permite a cobrança de taxa, ela está conceituada no CTN. Mas a ideia é simples. O poder de polícia é o poder que a administração tem de restrição ao exercício de liberdades individuais e de restrição ao uso da propriedade privada, sempre para atender ao interesse público. Então, quando eu falo de poder de polícia, eu estou falando no poder que a administração tem de restringir o exercício de liberdades e de restringir o uso da propriedade privada na busca do interesse público. Isso é o que nós vamos chamar de polícia administrativa. Isso é o que nós vamos chamar de poder de polícia. É o Estado limitando e condicionando o exercício de liberdades e o uso da propriedade na busca do interesse público. Nada mais do que a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Na busca do interesse público, o Estado restringe e condiciona direitos privados, liberdades individuais, o uso da propriedade. Isso é poder de polícia. Então, minha mãe, tem um tempo já isso, me liga e diz: meu filho, acabaram de botar uma placa no meu muro, acabei de pintar meu muro todo bonito, lindo, e botaram uma placa, Alameda das Acácias. Tome providência, você é um procurador, né? Mãe, colocaram a plaquinha para identificar o nome da rua, para as pessoas se localizarem. Tem nada a ver com isso, cada um que se localize com a sua bússola, né? Bússola é antiga? Minha mãe é antiga, mas não importa, ela está errada. O Estado, ele pode criar uma restrição à propriedade dela, e nesse caso a restrição é mínima estética, para garantir o interesse da coletividade. Identificação da rua, né? Localização das pessoas. Isso é a polícia administrativa. É o Estado limitando a propriedade na busca do interesse público. Eu dei um exemplo há um tempinho, no bloco passado eu acho, sobre Beira-Mar em João Pessoa. Eu disse que se você mora na Beira-Mar, no máximo você pode construir 4 andares para garantir a ventilação da cidade. E aí, eu tenho 5 filhos, quero fazer um andar para cada um. A casa é minha, vou fazer 5 andares. Se mude. Ali só pode 4. A casa é sua, mas o Estado limita o uso da sua propriedade para garantir o interesse da coletividade, para garantir a ventilação da cidade, e o interesse público, ele condiciona a sua construção a, no máximo, 4 andares. E ponto final. Não gostou? O problema é seu.
O Estado pode limitar e condicionar o uso da sua propriedade na busca do interesse público. Se você quiser construir ou reformar na sua casa, não precisa ser em João Pessoa, não. Qualquer lugar do Brasil, você quiser construir ou reformar na sua casa, com o seu dinheiro, você tem que ter uma licença do poder público. Por quê? Porque o município vai verificar se a sua construção não causa prejuízo à vizinhança, respeita as regras do plano diretor, respeita regras de segurança, enfim, o Estado ele tem a legitimação de limitar e condicionar o uso da sua propriedade. Liberdades também. Você quer abrir um restaurante aqui na frente? Pode. É livre o exercício de qualquer ofício, atividade ou profissão. Então você abre o seu restaurante. Mas se você estiver vendendo comida vencida, o Estado vai lá e fecha. Isso é poder de polícia, né? A vigilância sanitária é mais relevante à saúde pública do que a sua liberdade individual. Então, você quer fazer uma passeata? Claro, liberdade de expressão, liberdade de associação, né? Mas se a sua passeata for tumultuosa, o Estado vai lá e dissolve a passeata. Então, isso é poder de polícia. Meu avô dizia, sabe o quê? Eu não paro em sinal vermelho, porque eu tenho direito de ir e vir. Eu achava isso o máximo, né? As outras pessoas param por quê? Porque não são inteligentes como ele. Não é todo mundo. A inteligência é uma coisa que é seletiva. Não é o todo mundo da mesma inteligência. Meu avô é muito mais. Claro que não. Pessoal, todos têm liberdade de locomoção, todos têm direito de ir e vir, mas o Estado, ele também tem o poder de limitar e condicionar sua liberdade de locomoção para que esse ir e vir seja feito de forma ordenada. Porque se tiver tudo verde para todo mundo se bate, ninguém nem vai nem vem. Então o Estado limita e condiciona o exercício dessa liberdade na busca do interesse público. Então a verdade é que, diferente da polícia judiciária, que é sempre exercida por corporações especializadas, a polícia administrativa limita e condiciona direitos individuais e ela está espraiada em vários setores da administração, inclusive nas corporações também, tá? Mas a gente tem uma polícia administrativa no que diz respeito a regras ambientais, zoneamento urbano, regras de trânsito, tudo isso diz respeito, vigilância sanitária, tudo isso diz respeito à polícia administrativa. O Estado condicionando e limitando o exercício de liberdades e o uso da propriedade na busca do interesse público. Tranquilo? Ótimo. Com os exemplos que eu dei, eu nem precisava falar o que eu vou falar agora, mas a gente vai anotar porque vai ficar organizadinho no seu caderno, tá? Então, dentro desse contexto que a gente trabalhou aqui, primeiro ponto é que você vai entender que o poder de polícia, ele pode se manifestar ou por meio de normas gerais, ou por meio de atos individuais. Então, nós temos normas gerais decorrentes do poder de polícia. Isso é possível se vislumbrar normas gerais decorrentes do poder de polícia da administração. Quando você pensa em normas gerais, você pensa uma norma que diz que nessa rua ninguém estaciona, isso é ato de polícia, tá? Agora, quando você imagina uma multa aplicada a um sujeito, uma licença, uma autorização, aí eu estou falando já de atos individuais e concretos. Então, a gente pode enxergar o poder de polícia manifestado por meio de normas gerais, normalmente normas de restrição, e também o poder de polícia se manifesta por meio de atos individuais e por meio de atos concretos. Esses atos individuais e concretos também se manifestam no que tange a esse poder de polícia da administração. Tranquilo? Também, pessoal, o poder de polícia pode se manifestar por atos preventivos e por atos repressivos. Então, nós temos atos preventivos decorrentes do poder de polícia. É possível que esse poder de polícia se manifeste por meio de atos preventivos, uma licença, uma autorização, são atos preventivos decorrentes do poder de polícia da administração, tá? Então, a administração pública, ela pode se manifestar por meio de atos preventivos. Mas também nós temos uma multa, um embargo de obra, são atos repressivos decorrentes do poder de polícia. Essa atividade de polícia, então, ela se manifesta por atos preventivos, mas ela também se manifesta por meio de atos repressivos.
a aplicação de penalidades de polícia. Além disso, o poder de polícia se manifesta por atos discricionários e se manifesta por meio de atos vinculados. Aqui eu quero que você tome cuidado. Cuidado por quê? A discricionariedade é a regra, tá? Se a prova lhe disser, são atributos, são características do poder de polícia, a discricionariedade, você vai marcar. A discricionariedade é uma característica, é um atributo do poder de polícia. Ou seja, em regra, os atos de polícia se manifestam de forma discricionária. Num primeiro momento, a discricionariedade é apresentada como característica, mas existem atos vinculados de polícia também. Por exemplo, a licença para construir é um ato vinculado. Se você cumprir os requisitos de lei, você tem direito a construir. A casa é sua, tá? Então, se trata de ato vinculado decorrente do poder de polícia. A ideia é de que a discricionariedade é uma característica. Se a prova falar que a discricionariedade é atributo, você vai marcar. Agora, se a prova lhe disser que todo ato de polícia é discricionário, não marque não. Tá certo? Vamos lá. Também eu queria que você soubesse que, além do atributo da discricionariedade, o poder de polícia possui 3 outros atributos. Então, a discricionariedade é um deles. Mas, além da discricionariedade, o poder de polícia goza do atributo da imperatividade. A imperatividade é o poder que a administração pública tem de impor ao particular obrigações unilaterais. Independentemente da concordância do particular, ele fica sujeito às obrigações impostas pelo Estado. A ideia é de que o poder de polícia não é um acordo, é uma imposição unilateral do Estado. Não estacione, não é assim, não estacione, é mesmo, está muito cheio. Não, é não estacione e ponto final. Então, trata-se de uma imposição unilateral da administração, não é um acordo. A atividade de polícia não é um acordo, ela é uma imposição unilateral. Não estacione e ponto final. A administração, por meio dessa atividade de polícia, impõe ao particular obrigações unilateralmente. Independentemente da concordância do particular, ele fica sujeito a essa obrigação imposta. A imperatividade, pessoal, ela é esse poder que a administração tem de impor obrigações nos limites da lei, claro, né? Mas dentro dos limites da lei, ela impõe a obrigação ao particular de forma unilateral, ou seja, não dependendo da concordância do particular. Como eu disse, não estacione e ponto final. E se você estacionar, multa. A multa é o poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção. Então, meios indiretos, porque por enquanto ele não está rebocando o seu carro, né? Ele está te aplicando uma multa para que você se sinta coagido a não estacionar o carro ali. Alguém vai dizer, ó, filho, estacione aqui. Você vai dizer, eu não quero tomar uma multa, né? O Estado, indiretamente, faz com que o particular se sinta coagido a obedecer o ato. Então, ele prevê multas, ele prevê sanções indiretas, ele se vale de meios indiretos de coerção como forma de obrigar o particular a obedecer o ato. Não adiantaria nada que o Estado pudesse impor uma norma, né, unilateralmente, se o descumprimento a essa imposição não gerasse consequência. Então, o Estado, para garantir a imperatividade, ele tem a possibilidade de se valer de meios indiretos de coerção. E aí, essa utilização do Estado de meios indiretos de coerção é o que nós vamos chamar de atributo da coercibilidade. Então, a coercibilidade ou a coercitividade é justamente esse poder que a administração pública tem de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato. Então, por meios indiretos, ele faz com que o particular se sinta obrigado, se sinta coagido a obedecer o ato. Ele se vale de meios indiretos de coerção e isso vai determinar a atuação do particular. Ok? Beleza. Mas imagine que você não estacionou o carro em local proibido. Você estacionou o carro na frente de um hospital. A ambulância não consegue sair. Vai morrer alguém,
Adianta aplicar uma multa e esperar você tirar o carro e não fazer de novo? Não. Nesse caso, o Estado vai lá e reboca o seu carro. Quando ele reboca o seu carro, ele não está mais se valendo de meios indiretos de coerção. Agora, o Estado está se valendo de meios diretos de execução do ato. Exatamente. Não são mais meios indiretos de coerção. Ele está executando o ato diretamente. São meios diretos de execução. É o Estado executando materialmente aquele ato. Então, quando o Estado se vale de meios diretos de execução, quando ele executa materialmente o ato, ele não depende mais do particular. Você vai dizer assim, quer que eu tire o carro? Ele vai dizer, não precisa não, meu querido. Né? Eu já tirei. O Estado vai lá e executou materialmente o ato. E ele não precisa também do Poder Judiciário. Nesses casos, a administração não vai propor uma ação judicial pedindo o reboque do carro. Não, ela vai simplesmente rebocar o carro. Né? Então, ela vai se valer de meios diretos de execução do ato. Ela vai executar o ato diretamente. Esse poder que a administração tem de se valer de meios diretos de execução é o que nós vamos chamar de atributo da autoexecutoriedade. Então, autoexecutoriedade ou simplesmente executoriedade é o poder da administração de se valer de meios diretos de execução para garantir a atividade material. Ou ele executa materialmente o ato sem precisar do judiciário. Tá? Nem todo ato de polícia é autoexecutável. Então aqui a gente tem que ter cuidado. Por quê? A doutrina moderna vem dizendo que essa autoexecutoriedade decorre de lei. Então, a lei pode prever um determinado ato como autoexecutável. Ou então, essa autoexecutoriedade pode decorrer de uma situação de urgência. Então, ou a lei vai prever o ato como autoexecutável, ou, diante de uma situação emergencial, o Estado executa o ato para evitar um prejuízo maior ao interesse público. Então, a autoexecutoriedade pode decorrer de lei e a autoexecutoriedade também pode decorrer de uma situação de urgência devidamente justificada pela administração. Nem todo ato de polícia vai ser executável diretamente pela administração, tá? Ou há previsão em lei, ou estamos diante de uma situação de urgência. Vou te contar uma história. Olha que bacana, historinha. Pois é, no final da história, a gente vai chegar a uma conclusão muito importante acerca do poder de polícia. Vamos lá. Seguinte. A minha história, ela começa com a edição da Lei 9649. A Lei 9649, ela regulamenta os conselhos profissionais. A OAB não. A OAB tem estatuto próprio, né? Mas os demais conselhos de profissão, o CREA, o CRM, o CRO, então, os demais conselhos profissionais são regulamentados pela 9649, que diz o seguinte: os conselhos profissionais são particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Então a lei diz isso. Os conselhos profissionais, eles são particulares que atuam na prestação de serviço público por delegação. Então, sempre que você pensar no conselho profissional, vai pensar em um particular que está prestando o serviço público por delegação do Estado. E aí, o STF disse o que a gente queria ouvir. Não, não é bem assim. Essa lei foi submetida a uma ADI, a ADI 1717. E nessa ADI 1717, o STF disse o seguinte: serviço público não. O que os conselhos profissionais fazem, majoritariamente pelo menos, é o exercício do poder de polícia da administração. Exatamente. Esse conselho profissional, ele atua limitando o exercício da sua liberdade profissional para atender ao interesse público. Então, você passa 6 anos numa faculdade de medicina, mais 2 ou 3 fazendo residência, e para exercer a função de médico, tem que ter uma licença do CRM. E aí você faz uma cirurgia, pega o nariz do sujeito e bota na testa. Ele representa o CRM e o CRM te suspende de clinicar. Você não pode clinicar para evitar que você bote o nariz de todo mundo na testa, né?
lá em Brasília, exemplo real agora, o menino foi pro dentista arrancar o dentista arrancou tudo. Ele voltou para casa sem um dente, banguelo total. Poder público, a família prejudicada, né, foi ao CRO, e o CRO, o Conselho Regional de Odontologia, suspendeu o sujeito de clinicar. Isso é poder de polícia. Eu limito o exercício da sua liberdade individual para que não fique a cidade inteira banguela, para restringir e garantir o interesse público, tá? Daí o STF, então, chegou à conclusão que o poder de polícia não pode ser delegado a particulares. Por isso, os conselhos profissionais têm natureza jurídica de autarquia. Mais uma vez, eu lembro a vocês que a OAB não é autarquia, é uma exceção. Mas, a princípio, a autarquia é pessoa de direito público, então pode exercer o poder de polícia. A autarquia é matéria da aula de organização administrativa. O que me interessa agora é lembrar vocês que, dentro desse contexto, não se admite a delegação do poder de polícia a pessoas de direito privado. Poder de polícia é atividade típica de Estado e, por isso, não pode ser exercido por pessoas jurídicas de direito privado. Claro que se pode delegar atividade material, né? Então, vai contratar uma empresa para colocar um radar de velocidade. Não tem problema. Então, contrata a empresa que vai colocar o radar, extrair as multas, encaminhar para o Estado. Essas atividades materiais, que são as atividades de execução, podem ser delegadas, tá? Na verdade, a doutrina diz o seguinte: o poder de polícia se divide em 4 ciclos. Os ciclos de polícia são norma de polícia, ou restrição, né? Não estacione, tudo mais. É a norma de polícia. Também, nós temos, além da norma de polícia, a fiscalização de polícia, o consentimento de polícia, uma licença, uma autorização, e a sanção de polícia, a penalidade. Os atos de fiscalização e os atos de consentimento podem ser delegados. Então, os atos de fiscalização, que são atos meramente materiais, e os atos de consentimento, que são atos ampliativos, como licenças, autorizações, esses podem ser delegados. Não se delegam as normas restritivas de polícia e nem as sanções decorrentes do poder de polícia. Aí não é delegável, ok? Beleza. Com isso entendido, só para a gente fechar a matéria, né, já estou finalizando aqui, eu queria que vocês anotassem que a Lei 9873 prevê que as sanções de polícia prescrevem no prazo de 5 anos, contados do ato ilícito. Então, 5 anos é o prazo prescricional para aplicação das sanções administrativas decorrentes do poder de polícia. Então, essas sanções administrativas prescrevem no prazo de 5 anos. Essa prescrição conta do fato, do ato ilícito, ou do término dele, se for uma infração continuada. No caso de infração continuada, da data em que cessou, ou nos outros casos, do ato em si. Tá? Nessa data em que o ato é praticado, começa a incidir o prazo prescricional de 5 anos para a aplicação das sanções decorrentes do poder de polícia. Só tem um detalhe. Na verdade, tem 2 detalhes. O primeiro é que, uma vez instaurado o processo administrativo para a aplicação da penalidade, se esse processo administrativo ficar paralisado por 3 anos, ocorre prescrição intercorrente, mesmo que não tenham passado os 5, tá? Então, a sanção de polícia prescreve em 5 anos. Uma vez instaurado o processo administrativo para a aplicação dessa penalidade, se esse processo administrativo ficar paralisado por 3 anos, aí ocorre prescrição intercorrente, mesmo que não tenham passado os 5 anos ainda, tá? E a lei ainda diz, a 9873, artigo 1º, ela ainda diz que se a infração de polícia também configurar um ilícito penal, aí nós não vamos usar esses prazos, porque se a infração administrativa de polícia também for ilícito penal, a sanção administrativa prescreve no mesmo prazo de prescrição do ilícito penal. Então, a gente vai pegar a prescrição do Código Penal e essa prescrição do ilícito penal também vai ser aplicada para a sanção
administrativa. Então, nesse caso, a penalidade administrativa prescreve na mesma data que prescrever a sanção de natureza criminal. Ok? Beleza. Poderes administrativos analisados. Volto na próxima aula.